Olha quem voltei! Ó, hoje sem muito papinho aqui, feliz em ter voltado. Vídeo foi muito bem, né? Bastante view, como eu falei pra vocês. Tô mantendo aqui, tentando manter regularidade. O vídeo era pra sair ontem, cara. Eu ia fazer o vídeo ontem à noite. Só que eu cheguei do trabalho morto, cansado pra caramba. Depois que eu cheguei, assim, troquei de roupa pra fazer o vídeo. Bateu cansaço, falei, não vou conseguir fazer. Hoje, trabalhei o dia inteiro, são 6h30 da tarde, né? Então, tô gravando esse vídeo às 6h30. Tem uma live agora às 7 horas, por isso que eu tô fazendo rapidinho, pra subir às 7, né? 7h30, pra vocês terem tempo de ver, né? Hoje, no finalzinho da noite, amanhã de manhã. Mas, dá aquela moral que vocês deram, hein? Deixa o like, aquele comentário maneiro e compartilha, porque eu quero gente nova, eu quero seguidor novo aqui nessa bagaça, porque vai ter muita coisa boa esse ano que vem. E tô animado de novo e vamos pra cima! Então, ó, deixa o teu like, compartilha com teus amigos. E se você por acaso tá vendo esse vídeo e você não gostou, compartilha com os inimigos, irmão. Se tu não gosta do cara, compartilha conteúdo ruim que a gente também tá aceitando. Valeu, tamo junto, vamos pro vídeo. Tamo no ar, ó galera, eu não sei se tá um barulhinho, que é o barulho do ventilador aqui. Eu vou dar uma desligada agora que eu percebi que pode estar captando aqui no áudio. Então, ó, vou aqui rapidinho. E estou de volta, passando calor para trazer conteúdo de qualidade para você. Quem não me conhece, eu sou o Fernando aqui, ó, do Dicas do Pardal. E vamos lá para a análise da rodada. Uma análise que você pode usar para o seu Cartola e também, quem sabe, para fazer aquela fezinha, porque a gente sabe que, ó, Cartola e esse mercado aí andam junto. Vamos ver as oportunidades que a gente tem, porque a gente tem 25 minutos para gravar esse vídeo. Eu duvido que eu vá conseguir. Vou chegar atrasado na live, mas... né, ainda fui convidado, né? Os caras... comecei tarde aqui, mas vamos pro que interessa, né? Bom, olha só, de primeira aqui, né? Vamos analisar os SGs da rodada. Eu tenho 3 times aqui, ó, que nos últimos 5 jogos, em 3 deles seguraram SG, que é Cuiabá, Vitória, Criciúma e o Palmeiras, né? Isso aqui tudo no mando de campo, né? Jogando em casa. E o Palmeiras, que em 2 de 5 jogos, né? Jogando em casa, segurou SG. Mas do outro lado, eu tenho 2 times que não estão fazendo gol. Aliás, 3, né? Que é o Atlético Goianiense, Cruzeiro e São Paulo, né? O Atlético Goianiense, inclusive, 80% dos jogos aí, dos últimos 5 jogos que fez, só fez gol em um jogo, né? 80% não fez, ó. Só para vocês entenderem aqui, né? Esse BI eu tô falando de gols, né? De recorrência de gols e questão de XG, né? De expectativa de gol, que é quanto que o cara, né, consegue ter, o time, né, consegue ter, baseado nas finalizações, qual que seria os gols que esse time deveria fazer. Então, por exemplo, ó, e aqui a recorrência é aquilo que ocorre recorrência, né? Quando eu falo 80% de recorrência, eu estou falando que 80% dos jogos que a gente está analisando, aquela determinada situação aconteceu. Então aqui é isso, eu estou colocando, ó, 0 gols menor... aliás, eu estou colocando a recorrência de gols menor ou igual a 0. Ou seja, eu quero saber quais são os times que não estão levando gols, né? Então, por exemplo, ó, quais são os times que conquistaram... não tomaram gols, né? Gols sofridos, ó. GS é gols sofridos. Então, qual é a recorrência dos times que não tomaram, né? Que tomaram 0 ou menos, né? Então, tô aqui... O que eu tô falando para vocês quais são os times que não tomaram gol. Então são esses aqui que apareceram. E do outro lado, eu tô falando quais são os times que conquistaram uma recorrência menor ou igual a 0, né, de gols. E aí eu tenho 3 times jogando fora de casa, que é o Atlético Goianiense, Cruzeiro e São Paulo. Tá? Então daqui eu acho que a gente já tem ali o Grêmio, né, e o Palmeiras como times que se destacam com relação a saldo de gol, né, baseado na estatística, baseado, né, nessa questão. O Flamengo joga em casa, é favorito contra o Juventude, mas o Juventude vem fazendo gol e o Flamengo vem tomando gol. Não sei se agora, né, com a questão do Felipe Luiz, o Flamengo conseguiu segurar ali, né, o Corinthians
um tempo e meio praticamente sem tomar gol. Então isso daqui pode mudar. Então essa estatística do Flamengo aqui acaba sendo um pouco mais complicada da gente olhar. Mas, né, eu diria, né, baseado ali na questão do confronto, do peso dos times, que o Flamengo entra junto com Palmeiras e Grêmio nos times que eu entendo que tenha potencial de saldo de gol, tá? Vou até abrir o Cartola aqui, que eu não estava com o Cartola aberto, tá? E vou abrir o Cartola aqui pra gente dar uma olhada, né, nesse jogo. Opa! Nesse time, e a gente entender aqui quais são os jogadores que podem ser jogadores bons ou não para a rodada de acordo com os números que a gente tem. Então aqui, ó, de cara, quando eu tô falando de SG, né, de saldo de gol, e eu já falei ali de Flamengo, Palmeiras e Grêmio. Então são goleiros ali que eu acho que são interessantes da gente olhar nesse primeiro momento. Vamos olhar agora o contrário, né? Casa versus fora. Um time que não tá fazendo gol é o Atlético Paranaense, né, pegando ali o Cruzeiro. E um time que não tá tomando gol é o Botafogo, com 60%. Né? Então eu tenho aqui, né, baseado nos números, eu tenho o goleiro do Cruzeiro e o John, né, do goleiro do Botafogo. Então eu teria aqui, ó, o Cássio e o John como potenciais, né, no quesito de saldo de gol. Aí o que eu vou fazer com isso? Cara, eu vou pegar isso daqui, eu vou lá na minha recorrência de goleiro, né, para entender quais são os goleiros que estão com uma recorrência alta com relação à defesa. Né? Quais são os times que estão cedendo defesa? Né? Então isso é importante a gente entender. Então o que eu estou fazendo aqui para vocês entenderem? Eu estou colocando defesa nos últimos 5 jogos e eu estou colocando aqui meu limiar de recorrência. Ou seja, eu quero saber qual é o time que está cedendo 4, né, pelo menos 4 defesas para os goleiros adversários. Então, por exemplo, Botafogo. Botafogo nos últimos 5 jogos que fez, jogando fora de casa, o goleiro que enfrentou o Botafogo, em 80% desses jogos, ou seja, em 4 desses jogos, o goleiro adversário, né, que enfrentou o Botafogo teve 4 defesas. Né? Então, isso que é interessante a gente olhar. Aqui, eu não vou colocar o goleiro do Bragantino, né, nessa primeira análise. Do outro lado, aparecem nomes interessantes, né? Cap, Palmeiras, Criciúma e Flamengo. Não vou colocar o goleiro do Juventude, que eu acho que não faz muito sentido, apesar, né, de ter o potencial de defesa. Ah, perdão, mas se o número tá falando aí que tem um potencial de defesa, por que você não vai colocar? Porque é simples, né? Se o goleiro tomar um gol, ele tem que fazer pelo menos 4 ou 5 defesas para chegar próximo ali ao SG. Então eu não quero um goleiro para fazer 2, 3 pontos, né? Então eu estou tentando achar um equilíbrio entre saldo de gol e potencial de defesa. Então daqui, né, o que eu tenho? Eu tenho um destaque do Atlético Paranaense. Então o Cássio, para mim, vira um goleiro interessante. Já reforça, né, a questão do Atlético Paranaense não estar fazendo gol, com o Cássio ter uma boa chance ali de defesa. De resto, não tem nada muito absurdo. Vou descer aqui para 3 defesas, para a gente ver se tem algum nome interessante. E aí, ó, entra aqui o Atlético Goianiense com 3 defesas de recorrência, né? Então reforça ali a questão do Marquezin. O Bahia tá batendo 3 defesas de recorrência, mas eu não sou muito fã de colocar o Léo Jardim. São Paulo também acho que não vale muito a pena. E do outro lado, a gente tem ali o Bragantino, né, que em 80% dos jogos bateu 3 defesas. Né? Não tenho ali um Juventude muito alto, né? Então o Rossi pode estar batendo ali na casa de... Em 60% das vezes ali o Juventude chegou a pelo menos 3 defesas. O Rossi é um goleiro de médio para bom, né, nesse quesito. E aí eu tenho Cuiabá mais ou menos, Galo, enfim, não tem muito outro nome aqui que seja tão agressivo, né? Tão importante. O Fortaleza não é um time de muita defesa, então desses goleiros aqui que a gente tem na tela, né, eu teria o Everton como o potencial de SG e o menor potencial de defesa. O Cássio, eu acho que ele tem o maior potencial de defesa e talvez o menor potencial de SG, né, dentro desse quesito. E ali o Rossi está no meio, né, dos potenciais em questão de defesa. É um bom goleiro ali para a rodada. E o John e o Marquezin, né, que tem um potencial um pouco maior de defesa. E eu até acho que o John e o Marquezin têm ali um potencial maior até para saldo de gol, né, junto ali com o Everton. Acho que são os 3
goleiros favoritos. Eu não tenho ali um goleiro padrão, né, como eu coloco ali, base da rodada. Eu acho que a gente tem que analisar ainda as opções. Quando eu colocar para zagueiro, a gente não muda, né, a questão do saldo de gol. A gente mantém esses times aqui no quesito de saldo. E aí uma coisa que eu gosto muito de olhar para zagueiro é entender se tem algum potencial aqui de participação em gol, né, para zagueiro, né? Então eu coloco aqui, ó, e aí eu vejo, ó, Bahia e Fortaleza. Pô, dos últimos 5 jogos, em 2 teve participação em gol de zagueiro. E do outro lado eu tenho um Cap e Vitória, né? O Cap, eu não sou muito fã de colocar zagueiro do Cruzeiro. Então eu acho que dentro do que a gente tem, o Gomes vira um zagueiro base, né? Dado essa questão aqui do Fortaleza, que não é nada absurdo, né? Não é nada assim, olha, né? Mas a gente tá falando que nos últimos 4 jogos, em 2 deles o zagueiro deu ali pelo menos uma participação em gol, né? Então quer dizer que a bola aérea ou essa questão ali da forma como o Fortaleza se posiciona, né, na marcação, dá algumas oportunidades para o zagueiro. Então eu acho que o Gomes, ele é um zagueiro base, muito interessante, e aí os outros acabam sendo muito por SG. Então um Léo Ortiz é por SG, um Gemerson é por um SG, um Bastos é por um SG, um Rodrigo Eli, um Léo Pereira, um Alexander Barbosa. O Reis eu já não gosto muito, e um Villalba também eu não sou muito fã, né? Acho que jogando fora de casa, o Cap precisa, né, voltar, né? Então eu acho que esses 7 zagueiros aqui são os zagueiros que eu acho interessante. A gente não pode, né, mostrar 7 zagueiros para vocês. Então quem eu acho que realmente pode se dar bem? Eu acho que o Gemerson e o Rodrigo Eli são jogadores muito interessantes, né? Tem ali uma boa média, né? Inclusive o Gemerson tem um gol nesse campeonato, né? Então acho que é um zagueiro ali ok, né? Nada absurdo. E o Rodrigo Eli também, esse zagueiro ali ok, também tem um gol, né? Um zagueiro que desarma um pouco mais, mas tem um pouco mais de falta cometida também ali, ó. Pontuações bem ok, né? Bem dentro ali do padrão. Acho que os dois entram, né? Junto com o Gustavo Gomes e Léo Ortiz. Eu não sou muito fã do Léo Pereira, acho que o Léo Pereira não tem feito jogos assim muito bons, só se o Flamengo segurar um SG mesmo, né? E entre Bastos e o Barbosa, apesar do Barbosa, né, ter feito gol no meio de semana, o Bastos é um zagueiro muito mais regular, né, em questão da pontuação, então eu prefiro ele. Então eu ficaria com esses 5 zagueiros aqui, né? Gustavo Gomes, Léo Ortiz, Gemerson, Bastos e o Rodrigo Eli. Acho que são zagueiros bons para a rodada, importantes para a rodada, mas lembrando, né, que se eu tenho o Léo Ortiz e o Léo Pereira, né, se eu tô no SG, os dois são bons, né? O Bastos com o Barbosa para SG, os dois ali são interessantes, né? Mas eu acho que o Gomes entra ali na parte, né, na base do time pra gente escolher. Bom, quando eu vou para lateral, olhando, né, na questão de SG e outras coisas, eu acho que o William é um lateral muito interessante para a rodada. Eu gosto muito do Vitinho também. Eu acho que os laterais do Palmeiras são laterais importantes. Eu não sei se eles são esses mesmo. E aí eu gosto muito. O Reinaldo é muito bom. O Ayrton Lucas também é bem interessante para a rodada. E o que eu gosto de ver, né? Eu preciso ver 2 coisas. Primeiro, quais são os times que vão jogar para ver se tem algum potencial em relação a desarme, né, e outras coisas. Mas eu gosto de ver participação em gol, né, de lateral. Né, de lateral é bem interessante. Para a lateral direita, não tem ninguém. Né, não tem ninguém ali super forte, né, cedendo. Para a lateral esquerdo, eu também não tenho muita gente. Mas eu tenho aqui, ó, o Juventude nos últimos jogos ali, né, dos últimos 5 jogos que fez, pelo menos em 2 deles ali, né, o Juventude tomou uma participação em gol para a lateral esquerda. Outro time que é muito fraco ali pelas laterais é o próprio Bragantino. E aí a gente vem para cá. Por que a gente vem para cá? Primeiro, ó, entre Caio Paulista e Giai, se o Giai for pro jogo. Eu gosto muito do Giai, porque o Moisés é um jogador que perde muita posse de bola e o Felipe Jonathan
também. Então o Giai é um lateral que tem um potencial de segurar saldo de gol, tá? E também de desarme. Então eu gosto bem do Giai para esse ponto. Do lado de cá, o Caio Paulista também tem potencial, porque o Pikachu é um jogador que cede muito desarme, né? Lembrando que a gente tem o Marinho suspenso, né? Foi expulso. Se fosse o Marinho ali, ele teria bem mais potencial. Mas como eu já tenho o Gomes do lado esquerdo, se eu pegar o Giai aqui do lado direito, acho que é bem interessante. Aqui, o Ayrton Lucas. Pode pegar o Marcelinho, né? Na verdade, se fosse o Lucas Barbosa, seria mais interessante, né? Eu gosto dele. E ainda, até porque vai pegar ali, ó, o João Lucas. E é essa questão que eu falo do lado direito do Juventude ser um lado mais fraco. Então eu gosto bastante do Ayrton Lucas para essa rodada ali para a zaga do Flamengo, tá? O Grêmio, cara, aqui a gente tem uma visão. Olha, nem é o Marquezinho que tá aqui, é o Rafael Cabral, né? Não sei por que o Marquezinho tá com virose fora contra o Atlético Goianiense. Então isso aqui saiu por agora, né? Então nem atualizou aqui, né, o goleiro, mas a gente fica nessa situação aqui. Ó, o Reinaldo eu acho que é um bom lateral para rodada, bate pênalti, é um lateral que no final das contas ele não tá entregando muita coisa, né? Tem uma média até ok, mas você pega ali, as participações dele estão bem aquém, né? Não é aquele lateral que tem explodido muito, né? Quando explode é por causa do gol de pênalti. Tem a questão do saldo de gol, né? Eu acho que o Atlético Goianiense é bem fraco, mas ó, um lateral que é bem interessante é o João Pedro, né? Dado que o Luiz Fernando perde muita posse de bola. O Lacava eu não sei se perde posse de bola, mas no BI que a gente tem lá no nosso grupo VIP, né? A gente consegue encontrar essa informação, tá? Minha internet está meio... Não sei se é minha internet, se é meu navegador. Eu não quero mudar aqui, porque aqui já tá ok. Tá demorando um pouco mais. Deixa eu ver se vai aqui. Ó, quando eu coloco aqui, ó, na visão de ataque, eu tenho uma opção aqui, que é a perda de posse. Então eu vou colocar aqui no Atlético Goianiense, né? Vou selecionar todos os jogadores para a gente entender a perda de posse. E aqui, ó, vou escolher a quantidade de jogos, vou colocar 10 jogos aqui, que eu acho que... E vou botar fora de casa para a gente ver se tem aqui, aparece... Obviamente que eu vou filtrar aqui por perda de posse. Olha aqui o Luiz Fernando, ó. 30 perdas de posse nos últimos 10 jogos. Eu vou botar aqui 5 para a gente ter uma visão. Ó, 5 jogos, 21 perdas de posse. Isso daqui gera bastante desarme, né? Por isso que eu falo que o João Pedro pode se dar bem. O Lacava, eu não tô achando ele aqui. Ó, o Lacava, 3 jogos, 6 perdas de posse. Nada absurdo, 2 perdas de posse em média por jogo. Então o Reinaldo teria talvez um potencial de cruzamento e tal, e tem a questão do pênalti. Na questão de desarme, o João Pedro tem mais potencial por causa do Luiz Fernando, tá? Vitória e Fluminense eu não gosto de muita gente, inclusive sem Thiago Silva, né, e companhia, acho que essa defesa aqui não sou muito fã, mas, né, o Carlos Eduardo perde muita posse de bola, o que pode dar um potencial legal para o Samuel Xavier. Aqui no Atlético Paranaense, né, o William, que vai pegar talvez o Coelho, né? Se for o Coelho, a chance de desarme é muito grande. Mas, ó, Nicão e Madison pegando aqui, né, em cima do Marlon. Então esse lado direito aqui do Atlético Paranaense é um lado que perde muita posse, né? E aí não ficaria surpreso se o Marlon fizesse uma pontuação maior até do que o William. Aqui o do Botafogo, né? A gente tem o Vitinho, o Alex Telles com potencial muito bom ali com relação a desarme, né? Porque o Vitinho perde muita posse. E aqui eu tenho o Juninho Capixaba ou talvez o John, né? John que se machucou e tal. Mas o Vitinho pode se dar bem, até porque o Luan Cândido marca muito mal, né? Mas outro ponto, o Bragantino é um time que cede muito, né? Muita participação em gol para lateral esquerdo, né? Então acho que o Alex Telles pode se dar bem. Tenho minhas dúvidas se o Telles vai para o jogo ou não, porque ele pode colocar o Marçal nesse jogo aí, né? Até porque o Telles
tem errado bastante nos jogos ali, né? Então pode dar uma segurada. Esse daqui eu tenho um certo receio. Aqui eu acho que já pode jogar, né, o Vitinho, porque não tem reserva, né? Não tem um reserva ali, o Ponte não tem sido relacionado. Aqui até, inclusive, pode entrar o Cuiabano. No jogo da semana passada ele colocou o Cuiabano, no meio de semana ele colocou o Marçal. Então o Cuiabano tá voltando de lesão, né? Não me admiraria se o Cuiabano fosse pro jogo, não. Aqui, cara, acho que o Rubens fala muito por ele, né? Pelo que ele é. O Bernabé tá numa fase muito boa com relação à participação em gol. Acho que os dois ali são interessantes. Aqui eu não gosto de ninguém, né, desse jogo. Cuiabá e Corinthians também não sou fã de muita gente. Apesar do que o Mateuzinho vai pegar o Clayson, né? E se o Jonathan Cafu for pro jogo, eu teria ali tanto o Clayson quanto o Jonathan Cafu perdendo muita posse de bola, e aí Bidu e Mateuzinho acabam sendo interessantes por causa de desarme. Vasco e Bahia não sou muito fã também, acho que não tem muito para onde correr. Então, cara, a gente tem boas opções de laterais aqui para a rodada, né? Então, assim, acho que os laterais do Grêmio são interessantes, os laterais do Flamengo, né, são interessantes. O do Palmeiras, eu vou até tirar o filtro de provável, são interessantes. Do Botafogo, do Cruzeiro, né, como a gente falou, e entra aqui um pouco correndo por fora o lateral do Corinthians, né, dado ali se os pontas do Cuiabá forem aqueles mesmos, tá? Então acho que esses nomes ali são interessantes. Eu não vou colocar aqui o Bernabé nem o Rubens, eu acho que são muito bons, né, para rodada. Samuel Xavier também não vou colocar, mas eu acho que a gente fica um pouco nesse daqui. Então assim, o Giai eu acho que é um bom nome. O Vitinho pode ir para o jogo, como eu falei. Aí não sei quem vai para outro ponto. Tem o Ayrton Lucas, tem o Mateuzinho, né? Tem o Alex Telles também, que é um jogador. Bateu o limite aqui, né? Então, como eu falei, o João Pedro, né? Que eu acho que é bom para rodada também. Então tem muita opção interessante. Na minha visão, eu acho que o Giai é muito bom para rodada. Ele não está provável agora, mas eu vou colocar ali na base o Ayrton Lucas. Eu acho que o Ayrton Lucas é um bom nome, eu acho que é um lateral bem ofensivo, é um lateral que com o Felipe Luiz deu uma crescida, pega o Juventude, tem um potencial de desarme, tem um potencial de apoiar, né, com relação ali à questão de participação em gol. Então eu gosto do Ayrton Lucas aqui pro nosso time, e fiquem abertos essas outras duas posições, aí a gente tem que esperar para ver o que vem e o que não vem, beleza? Bom, saindo daqui, a gente vai voltar pro nosso BI aqui pra gente ver a questão de ataque, tá? A questão do ataque. Rapidinho aqui. Então, ó, a visão de ataque aqui. O que eu vou olhar na visão de ataque? Se lá eu tava olhando o time para não tomar gol, aqui eu tô olhando os times que tomam 2 gols ou mais, né, nesses últimos 5 jogos. E aí, ó, quem são os times que tomam 2 gols ou mais em casa? Grêmio tomando gol pra caramba, Bragantino e Cap, né, do lado dos mandantes. E do lado dos visitantes, o time que mais toma gol, né, 2 gols ou mais fora de casa, é o Atlético Goianiense. Depois eu tenho São Paulo, Corinthians e Fortaleza. Quando eu coloco isso aqui nos últimos 4, o Atlético Goianiense mantém essa média, né, de 2 gols ali em quase todos os jogos, junto com o Atlético Goianiense e Fortaleza. Então aqui, galera, a gente já tá vendo que o ataque, né, os ofensivos para a rodada são ofensivos de Grêmio e Palmeiras do lado dos mandantes, né, dado aqui esse percentual alto, né, com relação a gol. E do outro lado, eu tenho ali um Atlético Goianiense que não faz gol, mas eu tenho um Botafogo, pegando um time que toma muito gol, que é o Bragantino. Eu tenho o Cruzeiro, pegando o Atlético Paranaense, que é um time que vem tomando muitos gols. E olha quem aparece aqui, ó. Olha o Internacional em 100% dos últimos 4 jogos que fez, né, fora de casa, o Inter fez 2 gols ou mais. E aí, dado essa estatística que a gente está olhando aqui, a gente vai para análise aqui, né, que a gente tem. Primeiro vamos começar pelo meia,
E aí eu vou voltar aqui no meu BI e eu vou dar uma olhada em participação em gol nos últimos 5 jogos para entender se tem um time que é muito forte, né, no quesito de ceder participação em gol para meia. E aí, ó, quem é aqui, ó? Atlético Goianiense, 60% dos jogos, né, em 3 jogos, nos últimos 3 de 5 jogos, tiveram pelo menos 2 participações em gol de meia em cada jogo desse. Quando eu coloco uma participação em gol, né, para meia, opa, calma aí, errei aqui o filtro. Quando eu coloco uma participação em gol aqui para meia, aí o Atlético Goianiense surge como líder ali, junto com o Fortaleza e do outro lado o Grêmio. Então, dos visitantes, Atlético Goianiense e Fortaleza cedendo muita participação em gol. Participação em gol é gol e assistência, tá? Quando eu isolo, né, e coloco somente gol, eu tenho aqui o Atlético Goianiense como um dos times que mais, né, tomou gol, né? Em 4 dos últimos 5 jogos, o Atlético Goianiense tomou gol de meia. Cara, aqui de cara, eu já te falo o seguinte: Veiga tem que estar no time e um meia do Grêmio também tem que estar no time. Ah, qual é o meia do Grêmio que vai estar no time? É o Monsalve? É o Cristaldo? Cara, não sei. Acompanha, né? Acompanha a escalação. A gente vai ter a escalação desse time, né? Então, tendo a escalação desse time, a gente consegue, né, saber qual é o jogador que vai jogar. Como o Monsalve tá provável aqui, eu vou colocar ele aqui para ser, né, para ter essa visão aqui, né, ter esse momento aqui com relação ao Grêmio, né, ao integrante do Grêmio. Estatisticamente falando, a gente falou de Grêmio, falamos de Palmeiras, falamos de Cruzeiro, falamos de Botafogo, falamos de Inter. Então, aqui eu tenho alguns nomes que são interessantes, né? Fora esses que a gente já falou. Então, assim, no Palmeiras, além do Veiga, eu tenho o Felipe Anderson. No Flamengo, eu tenho o Arrascaeta. No Botafogo, cara, eu não vou botar o Almada, que o Almada já me decepcionou na rodada passada, não acho que vale muito a pena. Aqui no Cruzeiro eu tenho o Matheus Pereira. No Corinthians, apesar, né, do Cuiabá não tá cedendo nada aqui para meia, eu tenho um Garro que tá batendo ali uma média básica na casa de 4, 5 pontos, né, fora de casa. Então olha as opções, né, interessantes que eu tenho, fora o Inter, né? Por que o Inter? Eu não tenho muita coisa aqui cedida pelo Galo. E realmente não tem muita coisa cedida pelo Galo, né, com relação à participação em gol, né? Aliás, desculpa, em gol eu não tenho. Mas com relação à assistência, eu tenho bastante. O Galo deve ir com um time mais reserva, esse é um ponto. E fora o que o Inter vem cedendo. Então, cara, deixa eu só fazer um filtro aqui. De eu tirar todos os jogadores aqui que são favoritos, porque senão a gente não vai conseguir trazer essas visões legais aqui. O Cartola dá uns bugs assim maluco, mano. Aí você vê, ó, tirei um monte de gente favorita, ó, apareceu mais um monte aqui. Vamos ver se agora já foi. Beleza. Então, eu tenho alguns nomes aqui que são muito interessantes, né? Então, do Grêmio eu já falei. Do Grêmio não tem um outro ali. Acho que o Monsalve, mas vou deixar aqui. Do Inter, do Flamengo, que é o Arrascaeta, né? Pô, olha só. Felipe Anderson, Matheus Pereira, Garro, né? São os nomes. E o Alan Patrick. Então, aqui, ó. Pô, Veiga, Arrascaeta. Deixa eu colocar os prováveis aqui para... Veiga, Arrascaeta, Garro, Felipe Anderson, Matheus Pereira, Alan Patrick, né? Monsalve. E aí acho que morreu. Esses caras aqui são os caras que eu entendo. São os caras que eu entendo que são bons para a rodada. Tem 7 opções aqui na rodada, né? E aí, cara, é decidir quais são os jogadores. A princípio, para mim, o Rafael Veiga e o Monsalve estão nesse time.
E o meu terceiro meia seria o Arrascaeta, né? Flamengo em casa contra o Juventude, Maracanã, né? Não dá pra gente pensar. Mas eu tenho minha dúvida, né? O Arrascaeta, Alan Patrick, pode ir num 4-4-2, né? Aí você pode colocar os dois. Mas assim, Arrascaeta jogando em casa no Flamengo, jogando em casa no Maracanã, é difícil a gente não colocar, por mais que ele não vá bem, né? Mas é difícil não colocar. O que eu sugiro pra vocês? Quer colocar um Alan Patrick? Vai num 4-4-2. Né, acho que encaixa aqui pra rodada, tá? Então acho que funciona legal pra gente ter essa visão. E aí, cara, é o que eu falei. Se a gente tá vendo, né, essa questão pro meio campo, né, em questão de gols sofridos, e deixa eu tirar aqui os bonitões aqui. Se a gente está vendo essa questão de recorrência de gols sofridos, né? E aqui é geral, né? Se eu estou olhando isso, quando eu vou para os atacantes, eu tenho que ter a mesma visão. Então, cara, quem são os atacantes que eu tenho potencial? O Bright White, né? O Borré, né? Eu acho que tem um potencial muito grande. O Michael pode voltar para esse jogo e eu acho que é interessante. O Estevão, né? Soteldo, Flaco, Gabigol. Não vou colocar o DP, acho que o Corinthians fora de casa, né? Assim como eu tenho um receio com o Garro, o Corinthians aqui fora de casa, eu deixo ele meio aleatório. E aí falta colocar o Botafogo aqui, né? Porque a gente falou, né, do Botafogo, do Bragantino tá tomando gol. E aí entra a questão do Luiz Henrique e do Igor Jesus. Então, na minha opinião, a gente tem, a princípio, né, olhando a fragilidade, né, defensiva, eu acho que tem esses jogadores aqui que são interessantes. E aí a gente vai de novo pro nosso BI, que aí eu quero ver a recorrência. Será que tem um time que tá tomando muita participação em gol de atacante? Eu tenho vários. Atlético Goianiense, Bahia, Corinthians, Fortaleza e Inter. Do outro lado, Cap e Grêmio. Né? Então olha como eu tenho muito time aqui. Vamos olhar para gol? Pô, Corinthians, Fortaleza, né? Não tenho tanto. Mas se eu coloco um gol, Atlético Goianiense, Bahia e São Paulo, e do outro lado o Galo. Então você vê que a recorrência fala muito, né, com quem a gente está falando dessa questão ofensiva. O que eu passo para vocês aqui? Cara, com esse índice aqui, tanto de gol e assistência, e quando a gente coloca a participação em gol como um todo, se eu tô olhando, ó, aqui o atacante do Vasco ia ser uma boa, mas aí o Verratti não vai. São Paulo tem tomando gol, mas é um jogo contra um time que não rende muito. Se eu colocar 4 aqui, olha a quantidade, né? O Inter também aparece, do outro lado o Cap, o Grêmio, né? Então, o que eu tô vendo disso aqui? Vamos pegar aqui 10 jogos, por exemplo. 10 jogos, né? Quando eu pego 10 jogos, eu coloco aqui participação em gol para atacante, o Atlético Goianiense em 6 dele, né, cedeu uma participação em gol para atacante. Se eu colocar nos últimos 5 jogos, eu tenho um Atlético Goianiense em 100%. 100% eu tenho um Atlético Goianiense cedendo participação em gol para um atacante. Então, cara, você que está atrás, né, o Bright White todo mundo vai colocar, mas você que está atrás tem uma oportunidade de dobrar, né, por exemplo, com o Soteldo. Cara, eu acho que é uma belíssima, né, oportunidade de você dar aquela arriscada, né, de você colocar dar essa arriscada nessa dobra. Até porque, né, eu acho que esse nome aqui do ataque não pode não ser o Estevão, né? Por tudo que o Estevão vem fazendo, né? Por tudo que o Estevão vem conquistando. E esse terceiro nome aqui, eu acho que está um pouco em aberto. Tem uma galera que está dobrando o Grêmio, tem uma galera que está colocando o Luiz Henrique, tem uma galera que está colocando o Gabigol, né? O Gabigol, inclusive, está aqui, ó. Eu acho que o Gabigol tem um potencial legal para a rodada, né, dado o confronto. Mas é um jogador que não tem entregado tanto. Então eu acho que esse terceiro nome aqui, ele está em aberto. A lógica seria você colocar o Botafogo. Até porque o Botafogo joga às 7 da noite e ele já entra em campo sabendo o que tem que fazer. Ah, como assim, Pardal? Se o Palmeiras ganhar, o Botafogo perde a liderança e vai precisar ganhar. Se o Palmeiras empatar, o Botafogo perde a liderança e vai precisar, pelo menos, empatar esse jogo, né? Para voltar ali na liderança de um ponto. E se o Palmeiras perder, o Botafogo tem a oportunidade de aumentar essa vantagem sobre... Aliás, se o Palmeiras perder, o Botafogo tem a chance de aumentar essa vantagem, né, contra o time paulista. Então, teoricamente, a galera vai aqui no Luiz Henrique. Mas eu acho que tem várias opções, né, inclusive
Como eu falei, a lógica seria colocar o Luiz Henrique ou o Igor Jesus, mas eu acho que o Soteldo pode ir bem. Soteldo que, inclusive, em casa, né, em alguns jogos, vem se destacando. E, obviamente, que o Grêmio é jogo de vida ou morte ali pro Grêmio. O Grêmio não tá super mal na tabela, assim. O Grêmio tá em 13º, mas o 13º do Grêmio, o Grêmio tá com 35 pontos. O Corinthians está com 32. Então, é um 13º que tá assim, ó, com o cangote aqui do Z4. Então o Grêmio precisa ganhar e ganhar bem, né, para fazer ponto, para fazer saldo de gol, e pega, né, o time do Atlético Goianiense que já tá rebaixado, né? Tá rebaixado, a gente já sabe disso, um time que perde pra caramba fora de casa. Então você pode dobrar esse jogador, né? Mas eu acho que esse terceiro nome ali fica em aberto. Para técnico, galera, eu acho que tem alguns técnicos interessantes. Renato, tá? Acho que é um técnico bom. Felipe Luiz é um técnico bom. Abel é um técnico bom. E o Arthur Jorge também é um técnico bom. Desses aqui... Desses aqui, a gente tem que entender qual é o que tem potencial de goleada, que eu acho que é o Renato, e qual é o que tem potencial de saldo de gol. Aí, cara, eu acho que nesse equilíbrio entre goleada e saldo de gol, eu acho que o Felipe Luiz pode se destacar um pouquinho. Eu gosto de entrar aqui no escala 10, né? Deixa ele abrir. Eu gosto de entrar no escala 10 e ver, né, qual é a pontuação cedida do time para técnico. Eu acho que é importante a gente ter essa visão, porque quando eu tenho um time que cede muita pontuação para técnico, e vai aparecer o Atlético Goianiense, é claro, a gente vê ali um potencial muito grande da gente colocar. Então, por exemplo, ó, o Juventude ele cede mais ou menos na casa de 5. Mas por que ele cede 5? Porque ele vem fazendo gols. Então tá batendo 3, 6, né? Ó, você vê que quando o segurou o SG, bateu 7. Então, acho que o Flamengo pode ter esses 7 pontos ali de vantagem. O Abel em casa é um time muito forte, mas o Fortaleza não cede muito porque também é um time que vira e mexe e faz gol. Mas olha esse jogo aqui contra o Botafogo, quando o Botafogo meteu 2-0. O Arthur Jorge fez 9 pontos. E, obviamente, que o time que mais cede é o Atlético Goianiense, porque, cara, vem tomando diversos gols, 2 gols ou mais, e inclusive vem segurando, né, não fazendo gols. Então, acho que o Renato, no geral, né, em questão de pontuação, o Renato pode ser esse técnico aqui mais interessante. E aí, eu prefiro, inclusive, colocar o Renato do que o Reinaldo, porque se o Reinaldo... Se o perder o SG, você perde o SG aqui do Reinaldo e talvez o Reinaldo não recupere. Mas se o Renato fizer, se o Grêmio fizer 2, 3 gols, eu acho que a pontuação do time acaba sendo muito alta. Outro nome aqui que você pode acabar colocando, fazendo um movimento que você pode fazer para se destacar é colocar a faixa no Bright White. Né, eu acho que o Bright White é um jogador que tem um potencial grande, né, dado o confronto e dado a necessidade que o Grêmio tem para ganhar. Então, para mim, essas são as análises, né, que eu fiz aí. São uma análise rápida, então falei que ia ser 20 e poucos minutos, já está com quase 40 minutos de vídeo. Então, eu acho que dentro desses nomes, né, são os nomes que eu acho que tem potencial para a rodada. Né? Deixei ali alguns nomes em aberto para você ter a capacidade ali de colocar no seu time. E lembrando que isso daqui para mim é uma base dado o confronto da rodada. Obviamente que você pode não querer ir de Monsalve, pode não querer ir de Arrascaeta, né? Pode não querer ir de Bright White. E aí tem as outras opções que a gente falou. Que a gente, não sei porque eu falo a gente, porque eu tenho eu e mais um aqui no Pardal. Mas são as opções que eu falei aqui para vocês, que podem, né, no final das contas, se destacar e fazer a diferença aí no time de vocês. Beleza? Bom, galera, o vídeo chegou ao fim. 40 minutinhos aí de análise. Tentei acelerar bem. Não ficar algo muito longo, até porque o mercado já fecha amanhã às 4 da tarde. Tem 21 horas aí para vocês verem o vídeo, estudar bem. E ó, corre lá no Instagram, que tem caixinha de pergunta aberta e eu vou tirar dúvidas de vocês, tá? O link do Instagram tá aqui, né, na descrição. Segue lá e, como eu falei para vocês, deixa o link, deixa o like, comenta e compartilha com os teus amigos. E se você achou uma bosta esse vídeo, compartilha com seus inimigos. Vai lá, manda coisa ruim para eles, que a gente tá de boa aqui. Beleza? Boa rodada a todos e fui!